Bom dia, chegamos ao 7º dia do nosso retiro de Quaresma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O tema que o Senhor trouxe para nós hoje é vocação a qual fomos chamados. Todos nós somos chamados a uma vocação. Primeiramente, a vocação a sermos santos, através do nosso batismo. E depois, cada um para a sua vocação particular. Eu sou chamada a ser uma leiga consagrada no Carisma Transfiguração. Você é chamado a servir na sua paróquia, é chamado de repente a uma vocação religiosa, uma vocação sacerdotal. Aí é o seu chamado com Deus. A palavra está em Efésios 4, do 1 ao 6. Possamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, clamamos o teu Santo Espírito sobre nós, teu Espírito de sabedoria, de alegria, de discernimento. Venha o Santo Espírito de Deus abrindo o coração de cada um que está participando desse retiro. Vinde, ó Santo Espírito de Deus, nos dando a entender aquilo que tu queres de nós, neste dia, nesse retiro. Venha o Santo Espírito de Deus passando à frente de todas as tarefas que teremos que executar nesse dia, de tudo aquilo que faremos, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, Paulo vai falar então aos Efésios o seguinte: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo vai nos falar que a primeira vocação a qual nós somos chamados é o batismo. É a vocação à santidade através do nosso batismo. Você que foi batizado, você é chamado a ser santo. Nós temos a obrigação de ser santo. E ser santo começa agora, hoje, nesse exato momento, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, da nossa postura, do nosso vestir. A forma como você se veste precisa transmitir santidade ao outro. A forma como você fala precisa transmitir santidade ao outro. Que caia por terra qualquer espírito vulgar, que caia por terra nesse momento, meu irmão e minha irmã, qualquer espírito de murmuração, de contra-testemunho, que possamos dar testemunhos de Jesus. Nós, mulheres, que possamos seguir o exemplo de Nossa Senhora, na modéstia, na simplicidade, na humildade. Você, homem, que possa seguir o exemplo de São José, na postura de provedor de casa, na postura de bom esposo, de bom filho. Que possamos viver verdadeiramente a nossa vocação de batizados. Que possamos ser santos, hoje e agora. Eu sei que isso se torna um pouco repetitivo dentro desse retiro. Mas eu acredito que o maior propósito que Deus quer de nós nesse retiro é isso, a santidade. A santidade que ainda nos falta. Porque muitos de nós já estão na caminhada há um bom tempo. Você, de repente, já está há muito tempo na caminhada, já deixou muitas coisas para trás. Mas Deus sempre quer mais de mim e de você. E a vocação, ela pode ser religiosa, onde nós temos as nossas irmãs, que
se decidiram, optaram por casar com Jesus, o melhor esposo. Temos a vocação sacerdotal, onde os homens também se dedicam inteiramente à igreja. E aqui entra algo importante, que muitas vezes nós somos questionados como católicos, por que o padre não pode casar? Um esposo sabe o quanto ele precisa se dedicar à sua família. Um esposo sabe o quanto ele precisa estar presente na sua casa. E para um sacerdote, como seria difícil poder conciliar as duas coisas? Entre um fiel doente e a sua esposa doente, seria muito sofrimento para o padre ter que escolher quem que ele iria atender, quem que ele iria cuidar, por quem que ele iria zelar. Por isso que o sacerdote resolveu, optou, fez a escolha de servir à igreja e não a uma família particular. Pode-se considerar que ele não é pai, mas ele é pai de muitos. Pai de todo o seu rebanho, de todo o seu fiel. E é uma escolha dele. Todos os sacerdotes que assim o são, sabiam disso antes da sua ordenação. Então não cabe a mim e a você questioná-los, mas sim amá-los e acolhê-los. A vocação também pode ser leiga consagrada, como aqui na comunidade nós fazemos um processo formativo até a consagração. E a vocação pode ser matrimonial, onde o marido deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa, e assim não serão mais dois e apenas uma carne. Deus te chama a uma vocação particular também. De repente, você foi convidado a ser catequista na sua igreja. De repente, você foi convidado a assumir uma liderança na igreja, mas tem medo. Não tenha medo de assumir a vocação que Deus te chamou. Seja ela a comunidade de transfiguração, seja outra comunidade, seja paróquia, seja sacerdotal, religiosa. Não tenha medo. Não tenha medo de seguir a vocação que Deus está te chamando nesse momento. Reze, tenha discernimento e veja o que mais vai te aproximar de Deus. Eu falava para uma irmã essa semana, quer decidir aonde você vai morar, o que você vai fazer? Veja qual lugar que vai te aproximar mais de Deus, que vai te trazer para mais perto de Deus. Que é tudo que Deus quer de mim, de você, que estejamos perto dEle, junto dEle, caminhando, seguindo os seus passos. Mas lembre-se que Jesus carregou a cruz. Então é necessário que carreguemos a nossa cruz e a carreguemos com amor. Dentro da vocação, existem também os estados de vida. Dentro do leigo consagrado, você pode optar por ser solteiro, ser celibatário, ser casado, ser sacerdote. Então, tudo exige uma breve oração, tudo exige um bom discernimento, e tudo deve ser feito pela ação do Espírito Santo, para que eu e você possamos viver de forma digna a vocação a qual fomos chamados, como diz São Paulo. Eu vos exorto que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamados. Não importa qual vocação você vai seguir, importa que você a viva de forma digna, intensa e com alegria. Sejamos alegres naquilo que Deus tem nos chamados. Não vivamos a nossa vocação com tristeza, com temor, com dor, mas vivamos com alegria. Nosso fundador fala que já não há mais espaço em nós para mentira, ou qualquer ação que se relacione ou que seja pecado, se, de fato, eu quero ser santo. Viver a vocação de forma digna é viver como um santo. Então, não pode ter mais em nós espaço para mentira, espaço para murmuração, para reclamação, não pode ter mais em nós espaço para o pecado, seja ele grande ou pequeno.
porque toda vocação nos leva a uma santidade. E além disso, nós somos chamados por São Paulo a viver a vocação com amabilidade, com amor paciente com todos, mesmo com aqueles mais difíceis. Mesmo com aquela pessoa que te irrita, que te tira do sério, você é chamado a amá-la, a ser paciente com ela. E também com grandeza de alma. Viva a sua vocação com grandeza de alma, consciente do seu chamado, de forma alegre. E aqui é falado, Deus não erra. Se Deus te chamou, você não pode voltar atrás, porque Deus não erra. Ah, fui eu que discerni errado. Será mesmo? Será que discernimos errado a nossa vocação? Ou será que, de repente, nós estamos saindo do nosso comodismo, estamos saindo da nossa zona de conforto, e isso está fazendo com que queiramos voltar atrás? Será que você tem abandonado a sua vocação porque discerniu errado ou porque realmente você tem medo de vivê-la? Não quer renunciar àquilo que é necessário para viver a sua vocação? Lembre-se, meu irmão e minha irmã, Deus não erra. Não se deixe envolver por esses falsos pensamentos. Deus não erra, Deus te chamou e Ele te capacita para que você consiga renunciar àquilo que é necessário para seguir a sua vocação. Por maior que seja essa renúncia, Ele te capacita. A vocação, muitas vezes, na vocação, nós enfrentamos um deserto, uma aridez. Todo deserto é uma permissão de Deus para que a gente se fortaleça. Ninguém está livre de enfrentar um deserto dentro da vocação. Mas o deserto precisa ter fim. E para esse deserto ter fim, é preciso alimentar a nossa vocação. E aqui o Jamir nos fala, se nós não alimentarmos nossa vocação com a oração proposta pela vida que somos chamados a viver dentro da igreja, com vocação específica ou não, iremos morrer na vocação. Então, precisamos alimentá-la com a vida de oração proposta, alimentar o conhecimento que a nós é proposto dentro do carisma e alimentar também participando da vida dos irmãos. Se você serve na sua paróquia, o alimento é o Santo Terço, a Santa Missa, os sacramentos. Nós, da comunidade de Transfiguração, temos todas as regras de vida para viver, que nos levam a alimentar a nossa vocação. Os sacerdotes têm a sua vida de oração particular. E quando o deserto não tem fim, meu irmão, minha irmã, observe. Se você não tem deixado de lado a sua vida de oração, se você não tem desistido. Cada pessoa que entra no deserto, a primeira coisa que tende a largar é a vida de oração. Começa a ter preguiça de rezar o terço, começa a ter preguiça de ler a Bíblia. E assim, aos pouquinhos, um passo de cada vez, vai desistindo. Não deixe de alimentar a sua vocação. Não desista daquilo que Deus te chamou. E viva de forma digna. Para que no dia da vinda de Jesus estejamos preparados. Estejamos prontos para sermos escolhidos por Ele. Hoje somos chamados. E amanhã, na vinda dEle, seremos escolhidos para o céu. Que sejamos prontos e preparados para isso. São Paulo vem nos exortar também a sermos suporte um do outro. Suportar o outro. Mas não é suportar de, aquela pessoa me irrita, tenho que suportar ela. Não, é de ser suporte, ser apoio para o outro. Ajudar o outro a enfrentar o seu deserto, ajudar o outro na sua vocação, através da oração, mas também através da atitude. De repente, aquela pessoa que mais te irrita hoje só precisa de um abraço, um sorriso teu.
E como tem sido a sua atitude diante dela? Será que você tem apenas suportado ela? Ou você tem sido esse suporte? Existe apenas uma vocação, que é a santidade. E existe apenas uma esperança, a vida eterna. Que sejamos santos e nos preparemos para a vida eterna. Trazendo aqui para a passagem de Êxodo, hoje nós falaremos sobre a praga, os mosquitos. Em outras traduções até fala os piolhos. Então imagina uma infestação de mosquitos no Egito. E do pó, Deus fala na passagem que Arão tocou a terra com a vara de Deus e o pó da terra toda se transformou em mosquito. Era muito mosquito. Um pernilongo já é capaz de nos tirar o sono. Agora imagina essa infestação de mosquito. E os mágicos do faraó tentaram fazer isso também, não conseguiram. E eles alertaram o faraó. É o dedo de Deus. É o dedo de Deus que fez isso, do Deus deles. Mas mesmo assim, o faraó não reconheceu. Não quis reconhecer o dedo de Deus. E muitas vezes, eu e você nos portamos como o faraó. Não reconhecemos o dedo de Deus. Não conseguimos enxergar Deus na nossa vocação. Não conseguimos enxergar Deus no nosso dia a dia. Não conseguimos ouvir os chamados de Deus. Porque estamos com o coração endurecido, como o faraó estava. Que possamos nos autoavaliar nesse dia. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais e começar a enxergar o dedo de Deus que nos livra da morte, o dedo de Deus que nos livra da fome, que nos livra da miséria. Que possamos ter um coração mais grato nesse dia, pela vocação ao qual fomos chamados. E que possamos honrá-las, eu e você. Hoje, meu irmão e minha irmã, como esse desafio de Quaresma, eu te convido a escolher um sacerdote e a rezar por ele, para que ele persevere na sua vocação sacerdotal, para que ele frutifique e para que ele seja um sacerdote santo, como é a vontade de Deus para todos nós. Oremos. Senhor, pelo batismo, recebi a marca dos santos de tua igreja, me tornando filho de Deus. Ajuda-me assim viver a santidade, marca do teu infinito amor. Amém. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe o nosso dia, nossa família. Que Ele nos acumule com uma unção de coragem para seguirmos a nossa vocação. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.